como título Competências Digitais para a Formação Acadêmica e Profissional. O mediador será o professor Dr. Mábios Silvan José da Silva, chefe de divisão de incubadoras da UFGD, e integrante do Ecossistema de Inovação de Dourados, MS, e a Câmara de Inovação da Fundec do Mato Grosso do Sul. Convidamos o professor Mábio para se estabelecer na mesa neste palco para fazer a mediação. Professor Mábio. Aí depois ele vem sentar aqui. Pedido, uma breve correção, ex-chefe da divisão de incubadoras. Muito bem, a palestrante dessa noite é a professora doutora Sara Marisa da Graça Dias do Carmo Trindade, que gentilmente aceitou participar do 5º seminário com o professor Dr. Luan Carlos Silva. A professora Sara é doutora em História Didática pela Universidade de Coimbra, pós-doutora em Tecnologias Educacionais e da Comunicação pela mesma universidade. Ela possui mestrado em História Econômica e Social Contemporânea e licenciatura em História. Professora do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Investigadora do Grupo de Estudos Interdisciplinares do século XX da Universidade de Coimbra, integrando atualmente a equipe de coordenação do É investigadora da Unidade Móvel de Investigação e Estudos no local da Universidade Aberta e em vários grupos de pesquisas de diferentes universidades brasileiras. Tem participado em diferentes projetos internacionais relacionados com as tecnologias educativas e com a formação de professores. As suas áreas de interesse e investigação são as didáticas, da formação de professores e das tecnologias educativas e do cinema na educação. Tendo participado em diferentes publicações nacionais e internacionais, e sido oradora convidada tanto em Portugal e Brasil, estamos a 5 horas de diferença. Por isso, agradecemos imensamente a palestrante professora Sara por se comprometer com o nosso evento nesse horário tão tarde que você encontra. Passamos nesse momento a palavra professora doutora Sara Marisa da Graça Dias do Carmo Trindade, para proferir a sua palestra. Professora, seja muito obrigado pela sua presença. Olá, boa noite a todas e a todos. Eu espero que me estejam a ouvir bem. Como eu vos estou a ouvir, eu vou pedir assim um sinal de ok, de que me estão... Ótimo, fantástico, muito bom. Boa noite a todas e a todos por aí. De facto, são 5 horas de diferença aqui para Portugal, mas não é isso que me faz ter menos prazer em estar convosco. É fantástico, ainda que seja de forma digital, estar com o Mato Grosso do Sul. E, portanto, perdoem-me eu nomear apenas uma pessoa, mas eu vou agradecer este convite na pessoa do professor Narciso, porque foi com quem eu estabeleci aqui esta relação, esta proximidade, combinei esta sessão e, portanto, desculpem-me apenas mencionar o nome dele, mas sintam-se todos agradecidos na pessoa do professor Narciso Gomes por estar convosco. E agora ao ouvir essa minha apresentação parece meio estranho. É uma professora que vem da área da história, vem da área da educação, e de repente aparecer aqui numa conferência que na verdade está aqui muito ligada à administração e à economia, mas para falar de uma questão que nos interessa a todos e que nos tem que preocupar a todos. Portanto, eu agradeço-vos também a vós que é um fim de dia. A diferença horária aqui entre Portugal e o Brasil é destas 5 horas, aqui é 1 da manhã praticamente, mas para vós também já é o final de um dia, provavelmente de trabalho, de aulas, enfim, sendo o início de semana, nós sentimos-nos todos mais descansados, mas com certeza que é também para vós. Enfim, muito bom que tenham esta paciência de me ouvir um pouco falar sobre este tema. Este tema é um tema no qual eu tenho trabalhado muito mais relacionado com a questão da educação, de como as competências digitais têm esta relação com a formação académica, com esta relação entre professores e estudantes, mas também tenho trabalhado um pouco na ligação das competências digitais à área mais profissional.
Portanto, eu compreendo que para se calhar para muitos de vós, ou pelo menos para alguns de vós, estas questões, se calhar, há algum tempo atrás não eram muito relevantes, não eram muito importantes na vossa vida ou na perspectiva de uma vida profissional, mas de facto não foi só a pandemia, mas os últimos tempos têm-nos feito compreender que esta questão da competência digital é de facto muito relevante para todas as nossas, todos os aspectos mais variados da nossa vida, de facto. Isso viu-se durante a pandemia, nesta necessidade de nós nos fecharmos. Eu estava a ouvir aqui atentamente até esta sessão de abertura que tivemos antes, e precisamente a professora Jane estava a falar sobre o facto de se ter tido que fazer os seminários anteriores, os simpósios anteriores, em ambiente completamente digital, e como era bom poder voltar-se a este presencial ou a este híbrido, não é? Eu estou aqui longe do outro lado do Atlântico e vocês estão aí fisicamente nesse espaço, e é um facto que a pandemia se calhar alertou algumas pessoas para a importância desta capacitação digital, coisa que, na verdade, não era propriamente desconhecida de muitos, e em particular de algumas instituições internacionais muito importantes. Dou-vos apenas um exemplo, antes de avançar até aqui na apresentação, dou-vos apenas um exemplo do Fórum Económico Mundial, que em 2015, por exemplo, falava num texto seu, ou escrevia num texto seu, a propósito da tecnologia e da importância da tecnologia na sociedade, e uma das coisas que mencionava era que é de facto importante nós prepararmos os mais jovens para viverem numa sociedade muito mais digital do que era há pouco tempo atrás. Este texto de 2015 fazia não só essa constatação, na verdade, de algo que era relativamente já óbvio, desta ideia de que era importante ir formando desde pequenas as crianças e os jovens, portanto no ensino médio, no ensino fundamental mesmo, irem sendo formados para esta capacitação digital, mas uma das coisas, e isto é o mais relevante daquilo até que o Fórum Económico Mundial mencionava nesse texto, é que cada vez mais se percebia que a diferença entre os países mais ricos e os países mais pobres vinha exatamente deste acesso ou não à tecnologia, desta capacitação digital ou não da tecnologia. Então, no fundo, é isto que nós temos que ir percebendo cada vez mais, é que a tecnologia está por todo lado, o digital está por todo lado, no fundo eu vejo-vos aí, eu vejo os vossos celulares também, felizmente é fantástico, eu consigo ver-vos, portanto não me sinto propriamente a falar sozinha apenas para a câmara do meu computador, portanto eu consigo ver-vos, não consigo ver bem as vossas caras, mas dá para perceber que estão aí. É muito melhor do que se eu gravasse esta apresentação, que falaria sozinha, e portanto há essa capacidade, pelo menos de quem está na fila da frente, eu estou mais atenta à voz, portanto consigo ver relativamente a vossa presença física, pelo menos, e nós percebemos que cada vez mais esta interação entre o digital, entre os celulares, eu por exemplo tenho aqui um papel onde fui tomando algumas notas na apresentação, os nomes das pessoas que estavam aqui na mesa de abertura e pequeninos apontamentos até da própria mesa de abertura que gostava aqui de trazer para esta conversa convosco. O facto de se calhar ligar entretanto o meu celular para verificar, ou eventualmente com o professor Narciso ou com outras pessoas se estou dentro do tempo, portanto nós vamos circulando entre diferentes dispositivos, sejam eles analógicos ou digitais, isso é uma constante na nossa vida, é uma constante na vida dos mais jovens, e percebemos que efetivamente essa capacidade de interagir com estas tecnologias é fundamental. Naturalmente estas coisas, por exemplo, requerem esta tal parte educativa e, portanto, daí esta questão da formação académica e da formação profissional. Presumo que todos os que estão aí no auditório estão ligados às áreas da administração, da gestão, da economia, naturalmente por força daquilo que é este simpósio, mas todos vós de certeza que percebem que a capacidade de sabermos trabalhar com os mais diversos programas digitais é fundamental. E por isso eu falava do Fórum Económico Mundial no 2015, mas podia falar-vos de várias outras instituições cujos nomes vocês conhecem, a Unesco,
por exemplo, aqui do lado europeu, a Comissão Europeia, ou dentro da União Europeia, são, por exemplo, algumas das instituições que têm dito que o digital é uma realidade à qual nós não vamos escapar nunca mais. Portanto, depois há aqui uma progressão tecnológica que vai existindo e, portanto, só tem tendência a aumentar cada vez mais essa existência do digital. Eu ainda tenho alguma relutância a falar em era digital, porque eu acho que nós ainda temos um pouco de analógico, nós ainda temos algumas coisas que ainda funcionam muito mais num espaço analógico do que propriamente digital, mas nós caminhamos efetivamente para uma sociedade cada vez mais digital. E, portanto, estas instituições internacionais, aquilo que elas vão referindo em vários documentos, e de há alguns anos para cá, é que é através da educação que a sociedade se transforma, é através da educação que ela se torna cada vez mais digital. E, portanto, que são as escolas, que são as instituições escolares, desde as mais da educação básica, não é, até à educação superior, que têm que se preocupar com esta capacitação. E, portanto, é isso que nós vamos tendo. E essa capacitação tem que ir acontecendo pouco a pouco. Aqui, para passar aqui o slide para o próximo, para vos explicar, quando há uns dias atrás nós preparávamos esta conferência e verificámos aí mesmo no auditório estavam alguns técnicos fabulosos que estiveram a interagir comigo e com o professor Narciso, nós estávamos a ver se a ligação estaria a funcionar bem, se ouviria bem a minha voz aí no auditório, se a minha apresentação seria visível, e eu fiquei um pouco, não direi preocupada, mas fiquei atenta ao facto que me diziam aí que talvez não fosse muito visível a minha apresentação e que eu teria que ter algum cuidado com o tamanho da letra, com a visibilidade. Então aquilo que eu me lembrei, e isto para vos fazer perceber o quão importante é nós de facto nos sentirmos capacitados para um uso digital em ambientes académicos e em ambientes profissionais, eu como profissional que trabalha nesta área, aquilo que eu pensei foi em dar-vos a possibilidade de vocês verem os meia dúzia de slides, não é muito mais, e na verdade não são muitas, não é muita informação, é mais uma questão de eu não me perder no fio condutor das ideias para falar convosco, mas aquilo que eu me lembrei foi que, em princípio, todos vós têm os vossos celulares, em princípio, todos vós têm acesso à internet, nem que seja com os vossos dados móveis, se por acaso a rede Wi-Fi aí no auditório não estiver a funcionar muito bem, e, portanto, se vocês quiserem, basta vocês tirarem uma foto deste slide que vos estou a mostrar, que tem um programa que é o Nearpod, e é um programa informático no qual eu coloquei esta mesma apresentação. Portanto, se vocês quiserem experimentar e entrar neste URL que aqui está, o join.nearpod.com, vai-vos pedir um código de acesso. O código são estas 5 letras e números que aqui estão, L, 2V e Y, e vocês têm acesso à minha apresentação e podem vê-la calmamente, podem ficar com ela para depois até reverem se vos apetecer. Não sei, estou a experimentar isto um pouco convosco assim em direto. Eu às vezes faço isto com os meus alunos, uso este programa com eles para eles terem acesso a todos os materiais das aulas, mas normalmente utilizo isto com eles de uma outra forma, ou seja, eles acompanham a aula juntamente comigo e não têm a capacidade de movimentar a minha apresentação à sua vontade. Eu coordeno a forma como apresento. Neste caso fiz uma coisa diferente, portanto pode correr bem, pode não correr, mas dou-vos total acesso à apresentação. Portanto, se tiverem curiosidade de a ir acompanhando, basta então, como vos digo, ligar neste link e depois colocar este código. É uma das estratégias que nós vamos usando. Eu, por exemplo, a nível académico, nas minhas aulas, eu já não dou aulas na Universidade de Coimbra. A minha apresentação falava que eu era docente na Universidade de Coimbra. Há pouco tempo atrás deixei a Universidade de Coimbra e rumei mais ao norte de Portugal. Dou agora aulas na Universidade do Porto, daí que estava no início da minha apresentação, Universidade do Porto. É lá que eu agora sou professora efetiva agora da Universidade do Porto, continuando a trabalhar com os meus colegas em Coimbra, sobretudo no centro de pesquisa do qual faço parte. E esta é uma das áreas nas quais trabalho com maior intensidade, que é a formação de professores. Portanto, eu tenho um foco muito mais particular na área da educação, mas aquilo que nós fazemos quando formamos professores também muitas vezes é
tem a ver, aliás, com esta questão de os preparar para eles próprios formarem os seus estudantes. E uma das coisas que, curiosamente, temos vindo a reparar, eu tenho coordenado em Coimbra ainda um projeto exatamente sobre as competências digitais dos professores. Esse projeto está agora a chegar ao fim, nós já vínhamos trabalhando nele desde 2018, e a ideia era que o projeto durasse 3 anos, depois com a pandemia acabámos por alargar o projeto até este ano 2022, mas já está nos seus finais, já fizemos toda a pesquisa que precisávamos fazer aliás, obter os resultados que procurávamos alcançar. E uma das coisas que agora este projeto está a fazer-nos perceber que é o passo seguinte que temos de dar, é precisamente a competência digital dos estudantes. E, por exemplo, estudantes do ensino superior. Alguns de vós aí serão estudantes universitários, estão a fazer a vossa graduação, a vossa pós-graduação, e uma das questões que às vezes os professores têm algum receio é que os estudantes sejam mais hábeis, mais ágeis na utilização do digital do que um professor já mais velho, com uma idade mais avançada. E aquilo que temos percebido é que muitas vezes os estudantes não têm tanta competência digital quanto o próprio professor, ou pelo menos não a sabem adequar ao ambiente académico e depois também não a sabem adequar exatamente àquilo que vai ser o seu ambiente profissional. E esta é a nossa preocupação por aqui, é de perceber exatamente o que é que nós podemos fazer com a competência digital. De que forma é que ela afeta a nossa vida, de que forma é que ela acaba por estar ligada a tudo aquilo que nós vamos fazendo. Quando nós pensamos na competência, na definição, o que é que significa ser competente digital? Porque para já nós temos que ver a palavra competências e quem trabalha nesta área vê que há imensos significados para isto. E há muitos anos que se vem falando do que é competência, depois o que é competência digital, mas efetivamente de que forma é que ela se traduz na nossa vida prática, porque isso é que nos interessa, não é? Como é que nós transformamos isto em algo que nos interessa para a nossa vida ativa. E no campo da educação, por exemplo, é de que forma é que eu trabalho em contexto educativo a competência digital, mas, por exemplo, no campo da economia, no campo da administração ou no campo da gestão, por exemplo, a forma como eu penso a competência digital é a maneira como esta relação com os ambientes digitais é feita de uma maneira que melhora, que potencie a minha prática profissional. Como é que facilita a minha vida? Como é que me ajuda a desenvolver as minhas tarefas diárias, cotidianas? E é isto que é importante nós percebermos e, eventualmente, nas próprias disciplinas que nós vamos estudando ao longo da nossa formação académica, de que forma é que nós introduzimos essa capacitação? De que forma é que nós conseguimos, efetivamente, pensar que o digital ali está para melhorar as minhas práticas, para agilizar a forma como eu trabalho, para facilitar o meu dia-a-dia. E é aí que nós temos que trabalhar a competência digital e perceber exatamente, não só exatamente o que é, o facto de eu saber trabalhar com programas, ou o facto de eu conhecer a internet, ou saber que existem diferentes servidores ou diferentes acessos, mas é perceber, e isso é um processo às vezes mais complicado, é eu conseguir perceber o que é melhor para mim em cada atividade que eu exerço ao longo da minha vida. E não é fácil nós percebermos isto. Estes autores que aqui estão, a letra está em pequenino, se calhar vocês não leem, mas o que interessa é esta expressão que eles utilizam, Ferreira, Puni e Riedecker, e já escreveram sobre competências digitais já há vários anos para cá, e aliás o Puni é o coordenador desta área das competências digitais aqui na União Europeia, ainda é o coordenador, está em Sevilha e coordena estes trabalhos. A Riedecker e a Cristina Ferreira eram funcionárias da Comissão Europeia e estavam neste projeto das competências digitais e agora já não estão, já passaram para outros campos dentro da Comissão Europeia, que eles vão rodando os trabalhos onde vão estando. Mas eu trouxe aqui esta expressão e até com um objetivo. É uma expressão já de 2012, portanto já tem 10 anos. Há 10 anos atrás, estes 3 autores já falavam e já escreviam sobre competências digitais, mas não eram os primeiros. Na verdade, já outros antes deles também o vinham fazendo. Mas eu achei muito engraçado neste texto deles, há 10 anos atrás, como vos dizia, porque falava que a competência digital, ou a definição de competência digital, era um alvo em movimento. Não dá para nós
efetivamente, fazermos a definição do conceito. Porque estamos a falar de uma coisa que está sempre em movimentação, a tecnologia está sempre a modificar-se, está sempre a alterar-se, e, portanto, não é possível nós fazermos uma definição exata do conceito de competência digital. E esse é o problema que a nossa sociedade atualmente vem atravessando, é a rapidez com que estas coisas se vêm modificando. O que vem acontecendo, eu estava-me agora aqui a lembrar até de um texto de um autor que até é português, mas ele publicou um texto no MIT, não me recordo já exatamente há quantos anos, mas há poucos anos atrás, 3, 4 anos atrás talvez, e ele falava em duas questões que eu acho muito interessantes aqui para esta questão do alvo em movimento. Uma das questões era sobre que há décadas atrás, normalmente uma geração de pessoas vivia o mundo de uma forma pouco mutável, portanto não havia grandes alterações ao longo da sua vida. Uma outra inovação que pudesse acontecer, uma outra evolução, mas normalmente há 50, 60, 70 anos atrás, ou mais, naturalmente, uma pessoa nascia, crescia, vivia toda a sua idade adulta e depois morria, sem haver grandes alterações efetivamente na sua vida. E hoje em dia não. Este autor dizia que, e é verdade, que nós, quando nascemos, e à medida que vamos crescendo e vivendo a nossa idade adulta, as coisas vão mudando profundamente. Portanto, aquilo que era há 10 anos atrás é completamente diferente já do que é hoje. Aquilo que era há 5 anos atrás é muito diferente do que é hoje. Eu vou brincando que eu fiz a minha formação universitária há pouco mais de 20 anos atrás. Hoje em dia não tem nada a ver esta evolução tecnológica com aquilo que eu aprendi sobre as tecnologias há 25 anos atrás. E, portanto, é muito difícil às vezes nós irmos acompanhando o que é esta evolução tecnológica. E isso leva-me a outra ideia que este mesmo autor tinha. Eu tenho aqui, eu sei que o livro dele está aqui atrás de mim, mas eu não me consigo lembrar agora de repente do nome desse mesmo autor. Outra coisa que ele dizia, falava, e não é o único, eu já tinha lido isso noutros trabalhos, é sobre uma questão que vem da área até da física, e sobre um princípio da física que é chamado o princípio da rainha vermelha. E esse princípio da rainha vermelha tem a ver exatamente com a história da rainha vermelha na Alice no País das Maravilhas, aliás com uma outra obra da Lewis Carroll, que é a Alice através do espelho, e que vem este princípio de física, vem de uma ideia, de uma conversa entre a Rainha Vermelha e a Alice, em que a Rainha Vermelha diz à Alice o seguinte, diz-lhe: estás a ver, Alice, nós aqui neste território, nesta terra, nós para nos mantermos no mesmo lugar, temos que estar a correr. E se quisermos ir a algum lugar, temos que correr muito mais depressa. E depois isto deu então origem, ou foram buscar esta ideia para fazer este princípio de física que fala na coevolução de sistemas e que para se manterem a par uns dos outros têm que se manter em constante evolução. E isto depois levou-nos também para a questão da tecnologia e da evolução da tecnologia e sobre esta necessidade de nós parece que temos sempre que correr muito para nos mantermos pelo menos a par daquilo que é ou daquilo que vai sendo a evolução tecnológica. E, portanto, estas ideias precisamente deste alvo em movimento vêm um pouco nesta linha de pensamento, nesta linha de evolução constante e de que aquilo que nós temos que aprender, precisamente, por exemplo, na nossa formação graduada, ou depois também complementado com a formação pós-graduada, é exatamente compreendermos o que é esta evolução. E, portanto, quando nós falamos da competência digital e quando nós falamos desta relação da competência digital exatamente com a nossa formação académica, com a nossa formação profissional, é conscientes de que nós vamos precisar de ter uma mente aberta, de ter esta perspectiva daquilo que nós aprendemos hoje, tem que ter muito mais a ver com a nossa abertura
para nos movimentarmos neste espaço, a nossa abertura para percebermos que nunca vamos saber efetivamente tudo sobre a tecnologia ou sobre o digital. Mais do que isso, aquilo que também era o Fórum Económico Mundial, quem mencionava também já há uns anos atrás, e nós falamos muito nas competências para o século XXI, e elas vêm, mais uma vez, de um texto do Fórum Económico Mundial. Aliás, é exatamente o mesmo texto que eu falava há pouco, o mesmo texto de 2015, e que também lá fala nas competências para o século XXI, e, por exemplo, uma delas é a capacidade de adaptação, de nos sabermos adaptar às circunstâncias. Eu estou aqui no meu escritório em casa, e aqui em Portugal nós estamos a atravessar uma tempestade. Tivemos aqui meses sem água, praticamente, sem chuva nenhuma, desespero já aqui na Europa em geral, e aqui em Portugal também. E finalmente, hoje começou a cair chuva em condições aqui no nosso país, fruto de uma tempestade que está a atravessar e vai estar aqui pelos próximos dias em Portugal. Mas isso tem feito com que tenha falhado a energia, tenha falhado a água também. Hoje foi um dia meio complicado, pelo menos aqui na zona onde eu vivo. Eu estou aqui a ouvir a chuva a bater na janela da minha casa e estou a pensar que espero que não haja uma falha de energia que de repente faz com que eu desapareça aqui deste cenário do vosso seminário ou do vosso simpósio. E já estou com o plano B, que é, na pior das hipóteses, eu tenho o celular que eu tenho a carregar, está aqui a carregar ao pé de mim, que é para ter a certeza de que pelo menos esse vai ter dados móveis e, portanto, se de repente falhar a energia cá em casa, serão uns segundos até eu conseguir reconectar convosco através dos meus dados móveis. Portanto, eu estou aqui convosco nesta conferência, mas sempre aqui a pensar no plano B, caso me falte aqui energia em casa, caso esta tempestade nos tire aqui a eletricidade. Ficarei mais às escuras, sou eu e o meu celular, mas não falhará a hipótese de estar convosco aí. Portanto, é isto que eu vos estou a dar, este exemplo prático da minha realidade aqui em Portugal neste momento, mas tem um pouco a ver com esta questão do que é este alvo em movimento, desta necessidade não tanto de nós sabermos exatamente tudo aquilo que existe para saber sobre o digital, mas de nós pensarmos o que é que eu preciso saber na minha formação, o que é que eu preciso saber para a minha vida profissional, de que forma é que eu consigo adaptar-me. Portanto, daí eu estarei a buscar aqui um pouco ao Fórum Económico Mundial estas ideias exatamente de capacidade de adaptação, de lidar com os imprevistos, que é isso que nós, por exemplo, ensinamos aos nossos alunos, falamos com os nossos estudantes sobre esta capacidade de se adaptarem, de se moldarem às circunstâncias e sobretudo, de saberem o que é que existe, o que é que os rodeia, que recursos digitais é que podem ter à sua volta e perceberem o que é que lhes faz sentido ou não utilizar. Eu tenho estado a falar muito no Fórum Económico Mundial, ou em inglês, e para perceberem aqui esta sigla que aqui está, o World Economic Forum, portanto o WES, e também a própria OECD, ou OCDE, Organização para Cooperação Económica e Desenvolvimento, que nos falam não diretamente sobre estas questões das competências digitais, mas que essencialmente os assuntos que abordam, os temas que abordam, vão muito ao encontro daquilo que eu tenho estado a falar. Portanto, esta ideia do Fórum Económico Mundial de que a tecnologia vai ditar, aliás, desculpem, o acesso à tecnologia vai ditar a diferença entre os que são os países ricos e os países pobres. Esta ideia que eu já repeti há pouco, e portanto que aqui volto a insistir, ela aparece depois em muitos outros documentos, em documentos económicos inclusivamente. O Banco Mundial, por exemplo, fala nisto, o nosso Banco Central Europeu fala nestas questões também, referindo que é importante que a educação passe pela capacitação digital, é importante que os mais jovens tenham acesso exatamente a essa capacitação digital, porque é isso que no presente já marca a diferença e no futuro vai marcar ainda mais. Portanto, nós vamos ver cada vez mais que os países mais ricos são os países que melhor conseguem capacitar os seus jovens para o uso do digital. Aqui em Portugal, por exemplo, o nosso país, dentro do contexto europeu, não é um grande exemplo.
porque nós somos normalmente os pobres da Europa, os afastados da Europa, os atrasados da Europa. Infelizmente, muitas vezes, isso é aquilo que vai caracterizando o que se passa em Portugal. E cá, em Portugal, percebeu-se isso ainda no início da pandemia, percebeu-se por parte do governo, que estava já nessa altura no poder, e que depois, apesar das eleições, houve eleições entretanto, mas é exatamente o mesmo governo que temos desde antes da pandemia ter começado, e esse governo tinha um programa que era para colocar em prática com alguma calma ao longo dos próximos anos, e que de repente com a pandemia chegaram à conclusão que tinham que acelerar imenso esse programa, porque com a pandemia percebeu-se que de facto o digital era fundamental. E era um programa de capacitação da população portuguesa, onde se reconhecia precisamente que o facto de termos tantos portugueses sem acesso ao digital ou sem capacidade de trabalhar em ambientes digitais, de trabalhar, quando digo isto, digo mesmo de desenvolver a sua vida, de funcionar, fazer a sua vida acontecer em espaços digitais. A nossa população é muito pouco letrada nesse sentido, tem muito pouca habilidade digital. E isso foi uma consciência do governo, ainda em 2020, no início de 2020, e portanto tem sido um processo de tentativa nestes últimos 2 anos de capacitação da população, por um lado na escola e com projetos dentro da educação básica em Portugal, mas também de capacitação dos mais velhos, de capacitação das empresas, por exemplo. É capaz de ter sido também, precisamente, ainda antes da pandemia ter começado, que fazia um estudo aqui com um colega meu, aqui em Portugal, onde nós analisávamos o que é que se pensava da competência digital da imprensa portuguesa, e uma das coisas que vimos na época foi que eram as indústrias portuguesas que se preocupavam com isso, eram as empresas portuguesas, ainda antes da própria educação se focar nesta capacitação para o digital, já as empresas e as indústrias portuguesas falavam nessa necessidade e mencionavam que era importante a formação de profissionais para trabalhar exatamente nestas empresas, nestas indústrias, não só para a questão da capacidade de movimentar máquinas, de trabalhar com diversas máquinas, mas precisamente porque o mundo era cada vez mais digital e, portanto, é uma realidade incontornável para toda a gente. E, portanto, isso mistura-se, esta ideia do digital mistura-se então com esta ideia de que são competências essenciais para viver no século XXI, como está aqui esta referência precisamente da OCDE. Esta ideia que eu há pouco também já mencionava, a capacidade de nos adaptarmos à realidade, a capacidade de nos adaptarmos aos tempos em que vivemos. Eu uso muito o exemplo da educação para o facto de nós termos tido que passar para um regime completamente remoto com a pandemia. Foi necessário para todos os professores e para todos os alunos mudar completamente a nossa forma de pensar a educação, mudá-la completamente de um ambiente presencial físico, na geografia física, para um ambiente presencial digital. Eu estou aqui a usar esta palavra para vocês também verem esta questão ou pensarem nesta questão de que o presencial não tem que ser físico. O presencial pode ser digital. Isto foi uma consciência que adquirimos ao longo destes últimos dois anos, de que conseguimos ter uma franca proximidade. Eu consigo ter convosco, eu pelo menos vendo as vossas caras, daqui a pouco podendo debater convosco algumas questões, porque eu não queria falar muito tempo, ficaria muito contente de poder dialogar convosco, que estas questões são importantes demais para ser eu sozinha aqui a falar sobre elas. Eu gostava mesmo de conseguir aqui depois ter um momento de troca de impressões convosco e de enriquecimento dos nossos conhecimentos conjuntos através disso, porque o digital nos permite precisamente isto. Permite-nos esta questão de eu estar aqui em Portugal, portanto a não sei quantos milhares de quilómetros de distância de vós, a 5 horas de distância no nosso calendário, mas permite-me estar próxima de vós e fazer algo que de outra forma talvez não fosse possível. Claro, se eu preferia estar aí convosco fisicamente, pois claro que preferiria, porque depois nós podemos tomar um café, depois nós podemos continuar a conversa, naturalmente iria ser muito mais agradável, mas isto é aquilo que temos neste momento. Há 2 anos atrás era o que tínhamos, fechados em casa,
pelo menos através do computador, continuar as nossas atividades profissionais, aqueles que o puderam fazer. E no caso da educação, mal ou bem, melhor ou pior, a situação foi-se desenvolvendo. E, portanto, é fundamental para nós conseguirmos perceber exatamente de que forma é que podemos utilizar. E é nesse campo que eu trabalho muito, nesta capacidade de nós compreendermos a partir de que momento é que nós fazemos um uso do digital absolutamente crítico, ponderado, inovador, eventualmente. Ou seja, e aqui falo-vos um pouquinho daquilo que tem sido a área em que trabalhei nos últimos anos, que tem sido exatamente perceber de que forma é que nós podemos fazer este tal alvo em movimento, como dizia estes autores da União Europeia, mas tentarmos de alguma forma fazer um conceito mais específico de competência digital. Aqui eu apresento-vos a palavra literacia, ainda que em português do Brasil normalmente vocês estejam mais habituados à palavra letramento. É exatamente a mesma coisa. Vocês dizem letramento, nós dizemos literacia, mas o significado é exatamente o mesmo. E muitas vezes eu encontrava, há uns anos atrás, ainda vai aparecendo, mas quando eu comecei a estudar estes termos, eu encontrava a palavra literacia ou letramento com exatamente o mesmo significado de competência. A coisa misturava-se um pouco. E, no fundo, o que para mim se tornou importante foi que se percebesse que nós não temos todos que ter um conhecimento total de todas as questões ligadas ao digital. Nós temos, sobretudo, que perceber aquilo na nossa área que nos diz mais respeito, que nos interessa mais particularmente e, portanto, aí sim, compreendermos exatamente o que é que são os recursos que temos ao nosso dispor, ou o que é que são as tecnologias, enfim, as várias questões que nós podemos utilizar. E isso é um percurso que vai da literacia, do letramento, até à fluência, ou seja, eu, em algumas coisas, eu posso saber o essencial, quase como uma criança sabe ler e escrever e pouco mais. Noutras coisas, eu posso ter muito mais competência, muito mais habilidade e ter muito mais capacidade de selecionar a informação digital que me interessa. Isso é um percurso. Dentro da competência digital, é um percurso que eu vou atravessando, desde a literacia à fluência. E, portanto, se eu trabalho na área da educação, que é o que eu faço, naturalmente para mim é muito mais importante saber de que forma é que eu adequo esses conhecimentos para a minha própria prática profissional, nomeadamente como é que eu ajudo os meus próprios estudantes, também eles, a serem proficientes digitais. Mas se eu trabalhar na área da economia, na área da gestão, na área da administração, as minhas necessidades vão ser diferentes, vão ser outras. Eu preciso trabalhar com os mercados, eu preciso de trabalhar com outros programas diferentes e, portanto, eu não preciso saber exatamente como é que eu dou uma aula linda e maravilhosa com recursos digitais. Eu preciso saber como é que eu atuo na minha profissão com recursos digitais. E, portanto, nós não temos que ser todos fabulosos em todas as áreas do digital, mas temos sim que perceber naquelas áreas que nos interessam, naquela que nos é mais próxima, nós temos aí sim que perceber onde é que somos mais proficientes, como eu estava a dizer. Aqui na União Europeia nós temos precisamente um referencial que é o DISCOMP. Este referencial foi preparado já há vários anos atrás, aliás, o primeiro referencial, agora não me recordo do ano exato, mas 2012, 2013 foi quando ele surgiu, e que dizia respeito exatamente às competências digitais dos cidadãos. A partir deste referencial, depois vários outros foram construídos. Um para os educadores, portanto para as escolas, para a educação, outro para as empresas, para as organizações, que é o DISCOMP.org, o da educação é o DISCOMP.edu, portanto, para os cidadãos, para as empresas, para as escolas, para o empreendedorismo, e esse do empreendedorismo chama-se Intercomp também, e todos esses referenciais, eu não sei se me estou agora aqui a esquecer de algum, porque eles já são vários, ao longo dos últimos 10 anos foram sendo construídos, foram sendo melhorados, inclusivamente várias versões. Este Discomp ainda agora, há poucos meses atrás, foi publicada a versão 2.2, apenas adaptação
da versão anterior, portanto o referencial em si mantém-se o mesmo, mas fruto dos desenvolvimentos na área da realidade aumentada, da inteligência artificial, acrescentaram algumas referências ao DIGICOMP, e portanto daí ser 2.2, e são referenciais que são bastante interessantes porque têm permitido nós percebemos exatamente estas várias áreas diferentes. O DIGICOMP, por exemplo, tem 5 áreas fundamentais, depois dentro de cada uma dessas 5 há algumas referências em particular, ao todo são 21 competências específicas, mas é adequada à nossa vida em geral. Se vocês depois forem olhar para o Intercomp, ele foca-se exatamente no empreendedorismo e articula-se em algumas coisas com estas questões digitais. Se forem ver o da educação, tem outras preocupações, portanto, são referenciais que nos permitem perceber aquilo que é importante para as nossas áreas e aquilo em que nós, e até alguns destes referenciais da União Europeia têm inclusivamente questionários de autoavaliação, portanto nós conseguimos responder-lhes e posicionarmos e percebermos onde é que eu preciso melhorar, onde é que eu já estou bem nas competências que eu tenho para a área específica em que eu me relaciono. E eu aqui praticamente para terminar, porque de facto gostava muito de que tivéssemos oportunidade depois de conversar um pouco em conjunto e de pensar um pouco em conjunto, chamava-vos só a atenção ainda para um novo documento, um relatório, que foi publicado pela Unesco há poucos meses atrás. Entretanto, nós aqui em Portugal estivemos de férias, portanto o relatório terá sido publicado por volta de maio, abril, maio, junho, por aí. Ainda só existe, penso que a versão em língua inglesa, acredito que entretanto a Unesco vai fazer várias traduções, nomeadamente para a nossa língua portuguesa, portanto neste momento só existe este título, Reimaginar os nossos futuros em conjunto. Penso que o subtítulo é algo como um novo contrato social. E é interessante este texto da Unesco, não tem propriamente nada a ver diretamente com as competências digitais, mas fala na importância do digital e, sobretudo, menciona esta questão que já era a tal preocupação do Fórum Económico Mundial há 7 anos atrás, que é sobre o que eles chamam de digital divide, ou seja, da diferença que pode existir entre aqueles que lhe têm acesso e aqueles que não lhe conseguem aceder. E, portanto, este relatório da Unesco que fala, aliás, que reconhece, que é uma questão bastante curiosa, reconhece a incapacidade de sabermos como é que vai ser efetivamente o nosso futuro. Muitas vezes outros documentos eram escritos fazendo quase textos adivinhatórios do que ia acontecer daí a uns anos, do que se ia passar na nossa vida em geral, ou na educação em particular, ou nas profissões, tentando apresentar possibilidades de futuro, mas aqui este relatório da Unesco reconhece que nós não sabemos como é que vai ser o futuro. Nós sabemos algumas coisas sobre os recursos que vamos ter, as dificuldades que vamos ter, aquilo que pode vir a acontecer, mas há um reconhecimento de que a educação, por exemplo, é um fator determinante no nosso futuro. Como é que ela vai ser também, não sabem. Portanto, é um texto engraçado até de lermos, por percebermos que uma instituição como a Unesco, e na altura o relatório, quando foi escrito, tinha à frente até um português, o professor António Sampaio da Nova, que não sei se é um nome que para vós seja conhecido, mas ele estava na época como representante da educação na Unesco, e ele próprio comenta que leram imensos textos, falaram com milhões de pessoas e que chegaram à conclusão que não há certezas sobre o futuro. E, portanto, não é possível escrever sobre o que vai acontecer num futuro próximo. Mas uma das coisas que lá é mencionada é esta importância da tecnologia e esta importância da tecnologia enquanto algo que nos aproxima e que, se não devidamente usado, estudado, cuidado, é algo que nos vai separar. E, portanto, nós encontramos ao longo desse texto, ainda que sem uma relação direta com aquilo que é a competência digital, mas esta explicação de que, de facto, o digital vai cada vez mais ditar aquilo que é o viver da nossa sociedade. E, portanto, esta competência digital académica, esta competência digital profissional,
é importante ser estudada, ser analisada, mas sobretudo nesta lógica, como também há pouco vos dizia, de que nunca vai ser perfeita para nenhum de nós, porque ela está em constante evolução, porque as coisas estão sempre a alterar-se. Portanto, mais importante, eu até me recordo, penso que ela era o Yuval Harari, que é um professor israelita ou palestiniano, agora não me recordo exatamente, mas acho que é israelita, que escreveu aqueles 3 livros muito famosos, o Homo Sapiens, Homo Deus e as 21 lições para o século XXI, e num dos livros ele mencionava que, por exemplo, a informação é imensa hoje em dia, e que um professor, por exemplo, mais importante do que dar a informação, deve ensinar os alunos a filtrar a informação, a criticar a informação, a pensar a informação. E em relação ao digital é também isso. Mais importante do que conhecer tudo o que existe sobre o digital é pensar, é criticar, é perceber aquilo que nos é útil e aquilo que só nos atrapalha, aquilo que dificulta a nossa atividade. E isso sim é ser verdadeiramente competente digital. E eu terminava por aqui, deixando-vos também aqui um pouco o meu contacto, e fico completamente, vou colocar outra vez os meus fones, mas ficar ao dispor agora para todas as questões que vocês queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Sara. Nesse momento, nós passamos a palavra ao mediador da noite, o professor Mário, para as perguntas à palestrante. Boa noite, professora Sara. Primeiramente, parabenizar pela excelente palestra, um tema super atual, né, e debatido aí entre todos, desde acadêmicos a profissionais, como você bem comentou. Eu creio que, tenho certeza que é bem mais utilizada essa questão das competências digitais dentro do setor privado, as empresas estão se atualizando. E, para começar, antes de explanar a palavra aqui aos alunos, aos participantes, se eles têm algumas perguntas ou alguma pergunta, eu gostaria de fazer uma pergunta especificamente, tá? Como que anda essa questão como vem sendo trabalhada essa questão das competências digitais para os acadêmicos dentro da sua universidade? Pergunto isso porque nós temos percebido que os profissionais, os professores, docentes, de maneira geral, trabalham e têm buscado se atualizar nessa questão das competências, informações como modificar suas aulas e tudo mais, só que, por vezes, os alunos, pegando um pouco do que você comentou aí no final, acaba destoando, não consegue filtrar muitas informações e não sabem o que fazer com o que tem de recursos digitais. Tá? Então, gostaria de ouvir como que está sendo trabalhado isso com os acadêmicos aí na sua universidade. Obrigado. Obrigada. Isso é, de facto, uma questão muito importante. E foi uma consciência que tomámos. Como eu dizia, eu trabalhei muitos anos na Universidade de Coimbra, passei agora para a Universidade do Porto, mas mantenho este projeto em Coimbra e mantenho esta relação com a reitoria da Universidade de Coimbra, com quem venho trabalhando ainda assim, apesar de sermos meio concorrentes, mas neste caso vamos trabalhando em conjunto, felizmente. E uma das coisas que nós percebemos foi isso. Nós, antes da pandemia, tínhamos criado uma comissão dentro da reitoria, que era um grupo para a inovação pedagógica. Tínhamos vários colegas que trabalhavam várias áreas. A minha participação nesse grupo vinha na área mesmo do digital dentro da inovação pedagógica. E por força do meu trabalho com os meus próprios alunos, eu já começava a perceber um pouco que às vezes não eram tão hábeis digitais quanto eu imaginava que pudessem ser. Então nós pegámos precisamente no referencial europeu do DIGICOMP, que tem o seu próprio questionário de autoavaliação, e aplicámos aos estudantes. Agora, mais recentemente, até já no final já foi no ano letivo passado, nós aqui em Portugal estamos a começar um novo ano letivo. Nós não seguimos o ano civil, o ano letivo começa em setembro e termina em junho. E, portanto, estamos agora mesmo a começar um novo ano letivo. E ainda no ano letivo passado aplicámos esse questionário aos estudantes da Universidade de Coimbra e verificámos exatamente aquilo que era uma ideia que já tínhamos. É que há alguns alunos que são muito hábeis, naturalmente, isso é o normal, não é? O expectável, mas a média está ali com algumas dificuldades, com uma utilização incipiente. E, portanto, aquilo que nós pensámos foi, não adianta o professor ser fabuloso no digital
se depois os seus alunos têm dificuldades em trabalhar exatamente nos ambientes digitais. E então uma das coisas que propusemos, porque este grupo, uma das coisas que faz é propor que formação é que nós vamos fazer para os nossos colegas, para a inovação pedagógica, para os capacitar, para trabalharem com os seus estudantes. Isto tendo em conta de uma realidade, que é a realidade da maior parte das universidades. A maior parte dos professores universitários não tiveram formação pedagógica. São bons profissionais da sua área e muitas vezes são convidados ou fazem um concurso e vão dar aulas dentro da sua área, mas muitas vezes não têm formação pedagógica. E, portanto, nós temos formação nesse sentido, das mais variadas coisas dentro da área da pedagogia, e começamos a preparar formações para a própria capacitação dos estudantes, ou seja, como é que eu preparo as minhas aulas com recursos digitais, com estratégias que envolvem plataformas e tecnologias digitais, ensinando os meus alunos a trabalhar com elas. E então esse começou a ser um pouco a nossa preocupação e daí a derivação do meu próprio projeto, que era o foco nos professores, e continua a ter o foco nos professores. Mas a ideia é, como é que eu capacito o professor para capacitar o aluno nestas coisas? Eu leciono a minha matéria, aquilo que eu preciso lecionar, mas no caminho em que eu faço, eu introduzo o digital para contribuir para a capacitação do estudante. E dou-vos um exemplo muito prático, só para verem em que é que isto se torna relevante. Eu, quando dava aulas na Universidade de Coimbra, agora já não, mas na época eu dava aulas à iniciação da graduação em História. Eu comecei a ensinar os alunos a trabalhar com arquivos digitais, com bibliotecas digitais. A maior parte não sabia, não conhecia como aceder a esses conteúdos. E é um espaço que qualquer pessoa, formado em História tem que saber. E, portanto, como eu percebi que a maior parte não tinha esse conhecimento, isso passou a fazer parte da minha prática letiva. Algumas das minhas aulas iam nesse sentido. Eu já estava focada nisso, porque isso era a minha área de trabalho, e, portanto, eu percebi isso e percebi que tinha de introduzir isso nas minhas práticas. Então, a ideia é explicar aos meus colegas que eles vão rapidamente perceber isso e vão arranjar uma estratégia para encaminhar os seus alunos para esses conteúdos. Portanto, no fundo é isto, nós ajudamos o professor a ser competente digital, ajudando-o a ele a ajudar os seus próprios alunos nesse sentido também. Ok, muito obrigado, professora Sara. Nós temos uma pergunta aqui do professor Mendes, vou passar o microfone para eles, e aí ele vai se dirigir. Boa noite, professora Sara, desculpa, corrigindo só o colega Milton, meu nome. Professora, eu sou professor aqui do curso de administração, eu sou professor entusiasta da utilização de tecnologias nas atividades de ensino, enfim, já uso há bastante tempo. Já peguei o site que a senhora usa e passou no começo, já entrei aqui enquanto também acompanhava a sua apresentação. Enfim, e vou resgatar uma fala sua, que você fala que o fato de ser digital não significa dizer que não precisa ser presencial, você pode estar conectado, você está ali presente, né, como você está aqui presente conosco, né, e esse é um exemplo, eu acho que é fantástico, então você está presente conosco. E a mesma coisa, não é porque a gente está aqui no local, a gente está presente no local, mas isso já há bastante tempo, sempre eu falado. A gente pode estar, mas não, aqui a gente fala, né? Está de corpo presente no ambiente, na sala de aula, mas não está ali. Enfim, e aí até vem de encontro com a sua fala na resposta anterior, e evidentemente com essa parte da apresentação, como que a gente faz para, mesmo no digital, e aí eu nas aulas presenciais, eu também uso as ferramentas tecnológicas dentro da sala de aula, né, com os celulares, alguns usam os celulares, computadores, a internet, a gente usa na aula o tempo todo. Mas como engajar os alunos para essa conexão se efetivar, né? Então, mesmo que seja no presencial, mas principalmente que é a maior reclamação que a gente tem nesse período da pandemia, de não ter essa conexão com os alunos.
E aí você disse no seu início da fala que era bom você estar vendo a gente, né? Aqui do outro lado, e isso garantia um pouco mais essa conexão entre nós. E aí a gente costuma ter muitas aulas no remoto, que só vê essa letrinha, do mesmo jeito que tem aqui na tela, e não estabelece essa conexão, e aí a presencialidade, ela acaba, mesmo por intermédio do digital, não acontecendo. Se ela puder falar quais são as estratégias, enfim, eu sou feliz com esse momento. Obrigado. Obrigada. Isso é um desafio. Eu às vezes era um pouco má para os meus alunos, porque acabava por... Quando eu via essas letrinhas só no ecrã, eu falava muitas vezes, se vocês não entram na sala de aula física com um saco enfiado na cabeça, então também não têm que estar na aula remota com a câmara desligada. A toda a gente pode acontecer a câmara falhar, estar com um problema qualquer, tudo bem. Ninguém está absolutamente proibido. Mas a câmara ligada é a forma, efetivamente, de nós vermos que o aluno estava lá. E isso no ensino remoto, sobretudo, era a única forma que nós tínhamos de conexão com eles. Não é isso, tínhamos umas letras, uma série de letras, ou então assim, umas fotografias meio estranhas dos nossos alunos, não é? Assim, da praia, etc. Aquelas fotografias de perfil, não é? E, portanto, aí eu brincava com eles, provocando-os. Mas eu era sempre muito malvada. Eu provocava os que estavam com a câmara desligada, fazia perguntas diretas a esses, dizia-lhes que era o drama deles. Eu, quando tinha 60, 100 alunos, e não tinha turmas maiores do que isso, eu no anfiteatro era difícil eu chamar os alunos pelo nome, porque eu não conseguia fixar. Nos nossos programas digitais aparece sempre lá o nome deles, não é? Portanto, dá para nós chamarmos pelo nome qualquer um deles. E, portanto, eu ia muito pela provocação. Mas isso, eu ao mesmo tempo compreendo que são alunos ou foram alunos que não estavam vocacionados para um ensino remoto. Nenhum não se estava, não é? Portanto, aquilo foi uma imposição. Mas uma das coisas, sabendo eu que isto não é a solução de todos os males e que não é perfeito, mas muitas vezes o ensino universitário tem disciplinas que nós não conseguimos dar a volta. Mas às vezes parece que está muito afastado daquilo que é a realidade. E, portanto, se nós tentarmos aproximar o mais possível dos alunos da realidade, daquilo que é o cotidiano, isso é aquilo que faz a presença efetiva deles na nossa sala de aula. Mas isso já era antes. Portanto, não é a questão do digital estar ali que faz a grande diferença. O digital são outros recursos ou outra forma de nós percebermos. Eu dei alguns anos aulas na educação básica. E agora com esta história, vocês aí têm visto, aqui em Portugal, não há telejornal que não gaste os primeiros 15 a 20 minutos com a morte da Rainha Isabel II. Eu não sei como é que está aí no Brasil. Vocês também estão com as eleições, entretanto, portanto, têm outro tema bastante interessante neste momento no ar. Mas aqui em Portugal vive-se e respira-se o funeral da Rainha Isabel II. E agora nós sabemos, não é, que dia 19, às 11 horas, cá em Portugal, pelo menos, portanto aí no Brasil será de madrugada, às 11 horas portuguesas, é o funeral da Rainha. Portanto, eu acredito que todas as televisões portuguesas vão estar a transmitir exatamente a mesma coisa. E eu ontem comentava com alguém que dizia, se eu desse aulas de História no dia 19 de setembro, às 11 horas da manhã em Portugal, eu arranjaria maneira de, na minha sala de aula, transmitir aquele funeral. Podia não ter nada a ver com a matéria que eu estivesse a estudar naquele momento, mas é um episódio marcante. E eu depois poderia dizer que teríamos visto em direto aquela situação. Exatamente da mesma forma que eu, há uns anos atrás, quando dava ainda aulas na educação básica, transmiti na sala, estivemos a ver, na sala de aula da educação básica, estivemos a ver o nosso português António Guterres tornar-se secretário-geral das Nações Unidas. Foi transmitido em direto pelos canais portugueses e eu liguei na sala de aula para os meus alunos verem em direto aquele acontecimento. Para nós, era um acontecimento relevante, um português tornar-se secretário-geral das Nações Unidas. E depois isso levou-me para outras conversas com os meus alunos. Mas eles, no meu caso, viveram um pouquinho da história. E, portanto, isso vai ficar para a vida deles.
E por isso, mas eu na minha área eu sei que estas coisas são interessantes para a minha área. Naturalmente não tem nada de interesse para a biologia ou para a física, mas para a minha área tenho. E portanto o que eu preciso com o digital é de fazer isso, é de perceber o que é que eu consigo utilizar do digital que vai cativar os meus alunos, que vai fazer com que eles se interessem por aquilo que eu estou a falar. Às vezes é um momento, às vezes é uma coisinha de 5 minutos, mas que depois nós rentabilizamos noutras atividades. Ou é algo que nós vamos ensinar aos nossos alunos. Eu uma vez ensinei os alunos a perceberem como funcionava a Bolsa de Valores portuguesa, a cotação das empresas portuguesas, das principais empresas, para eles perceberem umas questões da história na época. E achei engraçado que todos eles passaram a acompanhar o telejornal português, porque no telejornal se falava na subida e descida das principais cotações da Bolsa de Valores. Eles queriam perceber como é que a coisa estava a funcionar para depois na aula saberem falar sobre as grandes empresas portuguesas. Portanto, é um pouco isto. Depois, cada um de nós, na sua área específica, encontrar algo que liga os alunos e que torna essa tal presença estar lá. E essa presença, então, ela pode ser física, na sala de aula, de facto, e estarmos todos juntos a conversar, ou pode ser feita à distância. E ter exatamente a mesma ligação profunda. Eu não sei se aconteceu convosco, mas houve alguns alunos com quem eu senti mais proximidade durante o tempo em que estivemos fechados em casa do que tinha durante o tempo em que eu ia à universidade dar aulas. Porque se calhar depois houve alguns momentos em que tivemos umas conversas que eles ficaram no final da aula a conversar comigo. Nós usávamos aqui o Zoom sempre nas nossas aulas. Quer seja porque houve uma coisa fantástica que foi estudada, inclusive, é que era chamado os alunos papel de parede. Os alunos papel de parede são aqueles alunos que nós na sala de aula nem sabemos que existem, quase, nem nos lembramos que existem. Olhem, estou a ouvir relâmpagos neste momento aqui em Portugal. O meu computador teve agora aqui assim uma flutuaçãozinha, portanto pode acontecer de repente eu desaparecer. Mas eu ligo os meus dados móveis e volto a conectar-me, ok? Eu agora vi na janela e vi aquela flutuaçãozinha da energia no computador, portanto isto está complicado aqui. E estamos no verão ainda, mas felizmente veio chuva, que é muito importante aqui no nosso país. Eu estava a dizer que eu estava a comentar algo, agora perdi-me, mas era qualquer coisa sobre a proximidade com os alunos. Bom, enfim, estava a mencionar que já não me lembro qual era a história que eu ia contar, mas efetivamente houve alguns alunos com quem eu me senti muito mais próxima durante o período do ensino remoto do que me sentia na sala de aula da universidade. Porque criámos outras ligações, porque, por exemplo, partilhei com eles todos o meu número de telefone, que é uma coisa que eu só partilho normalmente com os alunos da pós-graduação. Já são mais crescidos, já têm outra responsabilidade. Mas no período do ensino remoto eu achei que eles deviam todos ter acesso a mim quando precisassem. Até para conversar de coisas que estávamos todos fechados, não é? Era aquela parte psicológica também que era importante lidar. E, portanto, criámos outras ligações que não tínhamos antes. Mas é a relação que nós vamos criando com eles. Agora, o que é importante é aquilo que eu mencionava antes, eu não tenho que saber tudo sobre o digital. Eu não percebo nada de economia digital. Okay? Ou de administração de empresas ou gestão digital. Não é a minha área. Portanto, eu admito que os meus conhecimentos são perto de zero, se não forem zero mesmo. Na minha área eu sinto que tenho mais conhecimentos e, portanto, eu não sou burra ou pouco inteligente porque não percebo dessa outra área. O que me interessa é a minha, porque é aí que eu entro para ajudar os meus estudantes. E, portanto, é um pouco essa realidade, é de nós percebermos onde é que podemos facilitar. E aqui já percebi que usa o digital, já sabe onde é que eles gostam mais e onde é que eles gostam menos, já percebeu isso, a gente já, começando a usar, já percebe onde é que facilita, onde é que não facilita, o que é que faz ali o clique e que eles gostam, porque é isso também que é essa questão do olhar. Eu conseguir ver-vos, eu sou meio miúpe, mas aqui no ecrã do computador consigo ver qualquer coisa. E, portanto, eu consigo ver que estão a sorrir agora. E esse sorriso é aquilo também que nos anima, não é? Nos percebe que a coisa vai andando. E acho que é isso, que nós só com o digital não conseguimos ter tudo isso. Conseguimos estar lá próximo, mas não é
não é 100%. Acho que era a professora Jane que há pouco dizia, o digital fantástico, maravilhoso, traz-nos imensas coisas espetaculares, mas estarmos no lado físico também tem as suas vantagens. Mas muito obrigada por essa questão. Eu acho que divaguei um pouco, mas terei falado mais ou menos em resposta. Ok, muito obrigado, professora Sara. Se fosse possível, continuaríamos aqui a noite toda, delongando um pouco mais sobre as competências digitais, mas infelizmente, em função do avançado horário, as demais perguntas, caso alguém tenha, nós podemos estar encaminhando para o seu e-mail, tá? A comissão organizadora vai organizar isso e aí passa por e-mail para que você possa estar respondendo, tá? À vontade. No demais, agradeço mais uma vez pela excelente palestra, pela apresentação, por estar compartilhando aqui seus conhecimentos. Você comentou que era da história, não tinha muito a ver, mas na verdade você está fazendo a história com essa questão das competências digitais, né? E só para finalizar, eu gostaria de deixar aqui claro que a gente tem muito de história dentro dos museus, né? Museu do Futuro, Museu do Amanhã, em Dubai, aqui no Rio de Janeiro. Então, já são exemplos, já são frutos das competências digitais no mercado profissional que algum professor, obviamente, está formando essas competências, tá? Então, no mais é isso. Agradeço, desejo uma excelente noite, que melhore o período de chuva aí, tá? Não, ela é precisa, portanto, ainda bem. Eu só estou aqui em stress porque vendo os relâmpagos, mas ela é muito importante para nós neste momento. E muito obrigado, professora Sara. Uma boa noite, um bom descanso. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Pela sua palestra, pelo seu conhecimento transmitido a todos nós nessa noite. Desejamos uma excelente noite para você também. Então, dando continuidade, mas antes, gostaria de dar um recado. Informamos que no final deste evento teremos o sorteio de alguns brindes aos participantes do evento, que fizeram a sua